declaro aberto os trabalhos extraordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Iniciando nossos trabalhos, gostaria de solicitar do vereador Renato Baena a leitura de um texto bíblico. Carta aos Coríntios, versículo 6 do capítulo 6 ao 16. Todos nós sabemos que quando for destruída esta tenda em que vivemos na terra, temos no céu uma casa feita por mãos, uma habitação eterna, e que não foi feita por mãos humanas, e por isso gememos nesta tenda, desejando ser revestido da vossa habitação celeste, contando que nos encontremos vestidos e não nus, porque quando estamos nesta morada, gememos oprimidos, pois não queremos ser despidos, mas revestido, a fim que é mortal, seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso, mesmo que nos preparou, foi Deus, que nos deu por penhor o seu Espírito. Amém. Solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir aos nobres edis, é a primeira vez que eu estou pedindo, que eu faltei dia 30, porque estava no enterro. Se possível, aprovação pela falta do dia 30, da sessão extraordinária. Posso ler? Ordem do dia. Discussão e votação em turno único. Item 01. Emenda número 009/2020, de iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 028/2020, que revoga o seu segundo inciso do artigo 128 e parágrafo único do artigo 138 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Altera a redação do capítulo 8º ao título 2, altera o caput do artigo 39, caput e o inciso 1º do artigo 128, artigo 130, 138, altera a redação do inciso 1º e do artigo 140. Caput ao artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta o artigo 38A, do inciso 3º, do inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, do artigo 128 ao artigo e ao inciso 2º, 3º, 4º, 5º, do artigo 130 ao inciso 2º e ao inciso 3º, ao artigo 138, o capítulo 7º do título 3º, exceções 1 e 2 do artigo 163-A, artigo 163-B, artigo 163-C, artigo 163-D, artigo 163-E, artigo 163-F, do inciso 5º, inciso 1º, 2º, inciso 3º, ao artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2008, e da outra providência. Discussão e votação. Opa, terminou. Discussão e votação em turno único. Está em discussão a emenda 09/2020. Informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não, se for contrário à matéria. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para a votação
a emenda 09/2020. Vereadores, a votação. Vereador, a votação. Anderson Antunes. Sim. Vereador Japão, sim. A votação, vereador Aparecido Maia. Vereador Pelanca, sim. Para a votação, vereador Antônio Marcos de Almeida. Sim. Vereador Marquinho, sim. Para a votação, vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Para a votação, vereadora Elisângela Rezende Saldivar. Sim. Vereadora Eli, sim. Para a votação, vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Para a votação, vereador Ezequiel Ligoski Betim. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Para a votação, vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Para a votação, Hamilton Aparecido Machado. Ausente. Vereador Miltinho, ausente. Para a votação, vereador Marco Rogério da Silva Melo. Sim. Vereador Marcos, sim. Para a votação, vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Para a votação, vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Renato Baena. Sim. Vereador Renato Baena, sim. Aprovado a emenda 09/2020, com 12 votos. Discussão e votação em primeiro turno. Item 02. Projeto de lei complementar número 028/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 028 de 29 de maio de 2020, no qual revoga o inciso 2º do artigo 128, parágrafo único, do artigo 139 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Altera a redação do capítulo 8º, do título 2º, altera o caput do artigo 39, caput e o inciso 1º do artigo 128, artigo 130, artigo 138, altera a redação do inciso 1º do artigo 140, caput do artigo 246 da Lei 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta o artigo 38A, do inciso 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, do artigo 128, do inciso 2º, 3º e 4º do artigo 130, o capítulo 7º do título 3º, exceções 1 e 2, ao qual o artigo 63A, 163B, 163C, 163D, 163E, 163F, do inciso 5º, inciso 1º, 2º e 3º ao artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012 e da outras providências. Discussão e votação em primeiro turno. Está em discussão o projeto de lei complementar 028/2020. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhor presidente, somente o artigo 118, aliás, 128, que eu, pelo menos desde quando eu li a primeira vez, achei estranho, mas é algo que a gente precisa pensar. Ele diz assim: será concedido ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido de ofício, sem prejuízo da remuneração mediante perícia médica oficial. Parágrafo 3º. O processo de licenciamento para tratamento de saúde é sigiloso, devendo os agentes públicos que dele façam parte guardar segredo no que se refere ao tipo de doença descrita no atestado ou no laudo médico, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço de licença profissional. Quarto, na ausência de perito oficial, será aceito o laudo de médico particular com firma reconhecida em cartório, que só produzirá efeito após homologação técnica pelo município. O meu pedido é que, para que seja revisto esse daqui, eu sei que agora nós vamos comprometer o projeto, se for rever agora isso, mas médico tem fé pública. Nunca vi laudo de um perito que tem que fazer conhecimento de firma em cartório. É algo assim meio
meio estranho. Eu sei que vai comprometer o projeto, vamos votar. Se fosse votar por artigo, eu não votaria esse artigo, se fosse votação por artigos, mas pedir para a administração rever isso aqui devido à fé pública que o médico tem. Eu entendo dessa forma, né? Com a palavra, a vereadora Elisângela. Vereadora, a gente teve uma reunião aqui com o Isomar e foi levantada essa questão. E, na verdade, foi colocado esse artigo, esse capítulo aí, porque algumas vezes pode ser que tenha morosidade do médico. E a pressa do servidor é que seja agendada a perícia, né? Então, foi colocado esse artigo para, caso o servidor sentir-se lesado em termos de morosidade no prazo, que ele pode ter essa segunda alternativa. Foi isso que a gente entendeu, junto com o vereador Hélio César, com o vereador Marcos aqui, o dia que o Isomar e o pessoal do Fundo Previdenciário estiveram aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela Existe a lei que todo o paciente ele pode recorrer na primeira, segunda e terceira instância na área de saúde. Então, como às vezes o servidor se sentir, uma palavra pesada, lesado, por parte de uma perícia técnica, ele pode recorrer à primeira, segunda e terceira instância médica. É o Conselho de Medicina Regional, sabe? Então, está dentro do Estatuto, Marquinhos. Não é esse. Eu até entendi a questão do firma reconhecida em cartória. É essa que é a questão, porque o médico tem fé pública, né? Então, independente, ele pode até procurar um outro médico, mas até porque, às vezes, ele vai consultar fora daqui, né? Então, vai ter que ir lá, vai ter que procurar um cartório na cidade onde ele foi consultar, enfim, algo nesse sentido, até que seja revisto isso só, né? Vamos votar, não tem problema nenhum, mas seja revisto isso até porque pode se criar uma dificuldade. É raro o caso? Mas vai acontecer, uma hora vai acontecer. E, Marquinhos, só mais uma palavra. Você, na área de saúde, você, como advogado, sabe que isso aí, dentro do Estado, é fé pública diante da saúde. Então, é válido em qualquer instância dentro do Estado do Paraná. Vereador Marquinhos, é o artigo 128, o senhor falou? 128. Isso. Então, vamos marcar Até o inciso ou não? Deixa eu ver aqui. 128, sim, está aqui, ó. Mas no escuro, né? 128, inciso... Nossa, esse perito, né? Parágrafo 4º. Isso aí, revoga o segundo e o artigo 128, inciso o segundo. Está aqui, presidente. Eita, Marcos. Está em discussão. Não havendo a intenção de discutir mais a matéria, informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não se for contrário à matéria. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para a votação ao projeto de lei complementar 028/2020. Vereadores, a votação. Vereador, a votação. Vereador Anderson Antunes. Sim. Vereador Japão, sim. Para a votação, vereador Aparecido Maia. Sim. Vereador Pelanca, sim. Para a votação, vereador Antônio Marcos de Almeida. Sim. Vereador Marquinhos, sim. Para a votação, vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Para a votação, vereadora Elisane Rezende Saldivar. Sim. Vereadora Elis, sim. Para a votação, vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Para a votação, Ezequiel Ligoski Betim. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Para a votação, vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Para a votação, vereador Hamilton Aparecido Machado. Ausente. Vereador Miltinho, ausente. Para a votação, vereador Marcos Rogério da Silva Mello. Sim. Vereador Marcos, sim. Para a votação, vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Para a votação, vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim.
Vereador Renato Baena. Sim. Vereador Renato Baena, sim. Aprovado o projeto de lei complementar 028/2020, em primeiro turno, com 12 votos. Discussão e votação em primeiro turno. Item 03. Projeto de lei complementar número 038/2020, de iniciativa da mesa diretiva, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e dos secretários municipais para o quadriênio de 2021 e 2024. Discussão e votação em turno único. Está em discussão o projeto de lei complementar 038/2020. Não havendo intenção de discutir a matéria, informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim se for favorável e não se for contrário à matéria. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para a votação ao projeto de lei complementar 038/2020. Vereadores, a votação. Vereador, a votação. Vereador Anderson Antunes. Sim. Vereador Japão, sim. Para a votação, vereador Anésio Aparecido Maia. Sim. Vereador Pelanca, sim. Para a votação, Antônio Marcos de Almeida. Sim. Vereador Marquinhos, sim. Para a votação, vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Para a votação, vereadora Elisângela Rezende Saldivar. Sim. Vereadora Eli, sim. Para a votação, vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Para a votação, vereador Ezequiel Ligoski Betim. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Para a votação, vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Para a votação, vereador Hamilton Aparecido Machado. Ausente. Para a votação, vereador Marco Rogério da Silva Melo. Sim. Vereador Marcos, sim. Para a votação, vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Para a votação, vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Sim, vereador Maurício. Eu, Marcos. Vereador Renato Baena. Sim. Vereador Renato Baena, sim. Aprovado o projeto de lei 038/2020, em primeiro turno, com 12 votos. Discussão e votação em primeiro turno. Item 04. Projeto de lei complementar número 039/2020, de iniciativa da mesa diretiva, que dispõe sobre a fixação de subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para o quadriênio de 2021 a 2024. Discussão e votação em primeiro turno. Está em discussão o projeto de lei complementar 039/2020. Esqueci. Não havendo intenção de discutir a matéria, informo que o processo da votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim se for favorável à matéria, e não se for contrário à matéria. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para a votação ao projeto de lei complementar 039/2020. Vereadores, a votação. Vereador, a votação. Vereador Anderson Antunes. Sim. Vereador Japão, sim. Vereador, a votação. Anésio Aparecido Maia. Sim. Vereador Pelanca, sim. Vereador, a votação. Antônio Marcos de Almeida. Sim.
Vereador Marquinhos, sim. Vereador, a votação. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereador, a votação. Elisângela Rezende Saldivar. Sim. Vereadora Eli, sim. Vereador, a votação. Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Vereador, a votação. Ezequiel Legoski Betim. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Vereador, a votação. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador, a votação. Hamilton Aparecido Machado. Vereador Miltinho ausente. Vereador, a votação. Marcos Rogério da Silva Melo. Sim. Vereador Marcos, sim. Vereador, a votação. Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Vereador, a votação. Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Renato. Sim. Vereador Renato, sim. Aprovado o projeto de lei complementar 039/2020, com 12 votos. Senhor presidente, pela ordem, pelo artigo 133, nós gostaríamos de pedir, em segundo turno agora, o 28, projeto 28, 38 e 39. Levo para a consideração do plenário a justificativa do vereador Renato Baiano, do dia 30/10/2020, que o vereador teve compromisso e não pôde estar participando da sessão. Então, coloco para a deliberação do plenário a justificativa do vereador Renato Baiano. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado. Nada mais constando, encerro nossos trabalhos extraordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e, em seguida, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária. Muito obrigado a todos.